bem? Sejam bem-vindos ao curso A Arte de Interpretar Texto Aprendendo pela Prática. É um curso muito esperado pelos concurseiros, principalmente quando se fala de banca FCC, em que os alunos acham que é uma banca complicadíssima, porque a interpretação é muito difícil. Na verdade, isso não é o que acontece. Vou seguir o mesmo modelo da Arte de Interpretar Volume 1. Quando a gente estava fazendo a Arte de Interpretar Volume 1, o que o David falou? David falou que para você fazer a interpretação, não necessariamente existe a obrigatoriedade de se pegar textos para você interpretar. Embora o texto ele venha te auxiliar em algumas questões, você não pode ver o texto como o elemento essencial para que você tenha sucesso nas questões de interpretação. Eu digo aos alunos o seguinte: de nada adianta você ler o texto, de nada adianta você ler, reler, se não entender o enunciado da questão. Porque senão, vocês vão fazer o caminho que o examinador quer que seja feito. Qual é o caminho que o examinador quer que seja feito? Ele te dá um texto, você lê o texto, depois você relê, aí sublinha as partes mais importantes, aí você vai para a pergunta número 1. Aí o cara vai e coloca a pergunta. Quando você lê a letra A, o que é que você faz? Volta ao texto. Quando lê a letra B, volta ao texto. Isso simplesmente vai fazer com que haja uma perda absurda de tempo. Não é assim que se faz. Eu tenho certeza de que os textos que serão resolvidos aqui neste módulo, eles não irão se repetir na sua prova. E é justamente por isso que o importante para uma aula de interpretação não é analisar o texto, e sim te ajudar a montar uma estratégia para acertar as questões de interpretação. E essa estratégia, ela sempre está quando o aluno entende que o enunciado tem uma armadilha, que as perguntas, os itens, são formados com armadilha, e daí o aluno precisa entender. E aí, quando você usar o texto, você tem que entender o seguinte: o texto serve simplesmente para uma consulta do que eu já imagino que seja uma coisa certa. É claro que 100% das questões de interpretação, elas não conseguirão ser feitas sem auxílio do texto. Isso é óbvio, mas pelo menos 70% das questões de interpretação, eu te garanto, o problema está no enunciado. Às vezes, você resolve a questão sem que tenha necessidade de ler uma palavra do texto, quando você tem um pouco de raciocínio, que é assim que o David vai ensinar a vocês. Encontrou uma questão, por exemplo, que o examinador fala assim: das frases do texto retiradas do segundo parágrafo, marque aquela em que haja uma relação de causa e consequência. Qual é a necessidade de você ler o texto para fazer esse tipo de questão? Nenhuma. O que você vai ter que conhecer são relações gramaticais de subordinação, em que haja relação de causa e efeito para que mate aquela questão sem que haja necessidade do texto. Às vezes, das passagens do texto, aquela que apresenta o erro de concordância. Marque a opção abaixo em que a frase do texto foi escrita de forma correta e coerente. Essas questões não precisam de texto para você analisar. E é assim que você tem que aprender. É exatamente assim que eu vou ensinar a vocês. Quais são os modelos de questões de FCC? Eles colocam muito. Modelos em que eles dão umas 3 ou 4 afirmativas e depois ele coloca: estão corretas somente tal, ou está correto o que se afirma em. Aí vai colocando 1 em 3, 2 e 4, 1 em 4. Existe uma dica para você fazer aquele tipo de questão. Outra questão que é muito explorada, que o aluno acha que tem que ter conhecimento de significado de palavras. Aqueles que eles falam assim: marca a opção abaixo em que a palavra tem o seu significado corretamente indicado. Aí coloca um monte de palavras com significado do lado, e o aluno fica assim, se perguntando: caramba, será que eu tenho que ser um dicionário para resolver aquela questão? Não, você não tem que ser um dicionário, mas a banca não quer que você faça isso. Você tem que saber qual é a estratégia adequada, qual é a estratégia correta para acertar aquela questão. E é assim que a gente vai começar o nosso módulo de interpretação de texto. Sejam bem-vindos e aprendam a interpretar pela prática. A interpretação é uma arte e eu, David Xavier, irei tentar te mostrar qual é a arte de interpretar. Beleza? Vamos para a questão número 1. Vamos lá. Vamos lá, então vamos para a primeira questão. Olha essa questão, que é um modelo muito cobrado. Ele faz várias afirmativas e depois ele vem perguntar para o aluno:
Estão corretas a 1 e a 3, a 2 e a 3, a 1 e a 4, a 1, 2 e 3? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Primeiro, vamos ler as afirmativas. Eu não vou ler o texto para depois ler a afirmativa, se ao ler a afirmativa o aluno vai ter a vontade de voltar ao texto. Então vamos começar por aqui, vamos entender. Esses textos da FCC, em 90% dos casos, eles são retirados de quê? De reportagens, coisas que vocês vão pegar em revistas, em Folha de São Paulo, em Correio Brasiliense. São afirmações que acontecem por meio de reportagens, de coisas atualizadas. E aí vamos dar uma olhadinha nessa primeira afirmação? Vem comigo aqui, olha só. Com o surgimento de novos meios de comunicação, a sociedade contemporânea deixou para trás o hábito de escrever cartas. Antigamente, quando a internet ela não tinha essa evolução, para você fazer uma ligação, você gastava um valor absurdo. O recurso que era muito usado para as comunicações era a carta escrita à mão. E durante muito tempo, isso foi usado de uma forma muito habitual. As pessoas escreviam a carta à mão direto. E aí foi surgindo outros meios de comunicação, que além de dar um trabalho muito menor, é uma forma muito mais rápida de você ter a resposta, que é o e-mail, que é a ligação. Então, naturalmente, o que foi acontecendo? Com a evolução e surgindo novos meios de comunicação, a sociedade contemporânea, a sociedade de hoje, ela realmente perdeu o hábito de escrever cartas à mão. Isso está certo. Se a questão fosse até aqui, a afirmativa seria correta. No entanto, olha o que ele coloca depois. O que, segundo o autor do texto, representou uma grande perda para a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Gente, o absurdo que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o fato de outros meios de comunicação surgirem fez com que as pessoas tivessem problemas no relacionamento. O que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? É óbvio que esse item aqui é um item que está errado. Eu não tenho nem o que discutir. Agora, ele passa a estar errado devido à afirmação que é feita a partir daqui. Ó. Porque se fosse até aqui, realmente estaria certo. O surgimento de novos meios de comunicação, a sociedade contemporânea deixou para trás o hábito de escrever cartas. Isso é verdade. Agora ele vai falar que isso, ou seja, os novos meios de comunicação, isso fez com que houvesse uma perda para a qualidade dos relacionamentos interpessoais. É claro que não. Na verdade, até facilitou os relacionamentos interpessoais. A gente vê hoje, com as redes sociais, como é que as pessoas vão se aproximando e criando ótimos relacionamentos. Coisas que antigamente não seria possível com a carta escrita à mão. Então, com o surgimento de novos meios de comunicação, isso não tem nada a ver com a perda do relacionamento pessoal. Ou seja, essa questão aqui é uma questão que está errada. Aí eu te pergunto, existe necessidade de você voltar ao texto? É óbvio que não. Então a primeira está errada, beleza. Aí a segunda. Para o autor, a inocência e a importância da imagem do carteiro se extinguiram juntamente com o fim da carta escrita à mão. Aí, por exemplo, o item 2 já seria o item que eu teria necessidade de interpretar o texto. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o item 3. Vamos dar uma olhada no item 3? Ao descrever as extintas cartas escritas à mão como gloriosas folhas de papel, o autor tem a intenção de enaltecê-la. Gente, eu te pergunto, ao descrever as extintas cartas escritas à mão como gloriosas folhas de papel, existe a intenção de enaltecer as cartas ou não existe? É óbvio que existe. Quando você fala que as folhas de papel são gloriosas, é óbvio que a tua intenção é de enaltecê-la. Então isso daqui, sem a menor dúvida, é uma coisa que está certa. E aí a número 2 era uma afirmação de que eu precisaria do texto. A princípio. Mas eu vou direto para as opções. Eu sei que a primeira afirmativa é errada e a terceira está certa. E vamos ver o que vai acontecer. A primeira estando errada e a terceira estando certa. Vamos ver? Ó, primeira errada. Se a primeira está errada, eu já posso
tirar essa, eu posso tirar essa. Primeira errada eu tiro essa, também tiro essa. Só que a terceira está certa. A primeira errada, eu eliminei 3 opções, e a terceira estando certa, necessariamente a resposta será a letra C de casa. Porque se a 3 está correta, eu já teria eliminado essa, correto ou não? E não poderia marcar a letra D de dado. Por que eu não poderia marcar a letra D de dado? Porque ele está afirmando aqui que apenas a 2 está correta. Não, eu sei que a 3 está correta. Então, embora a 2 esteja correta, mas se a 3 também está, a única que casa é a letra C de casa. Enfim, eu chegaria à resposta da primeira questão de interpretação sem que houvesse necessidade de fazer o texto. E para esse modelo de questão, que vocês vão ter várias afirmações, a dica é exatamente esta. Vocês, dos 3 itens, 4 itens que vierem a surgir, eu te garanto, em 2, vocês não vão ter necessidade de botar o texto. E provavelmente, daqueles 2 que vocês vão conseguir raciocinar, que estarão certos ou errados, isso já será suficiente para que você chegue ao gabarito correto. Consequentemente, a resposta da questão é a letra C. Beleza? Bom, falando do item 2, quando a gente fala do item 2, que ele afirma assim: para o autor, a inocência e a importância da imagem do carteiro se extinguiram juntamente com o fim da carta escrita à mão. O que acontece? Antigamente, quando as pessoas escreviam cartas, mas assim, vamos botar aquele tempo muito, mas muito antigo mesmo. Eu escrevi uma carta para um parente meu que morava lá no Nordeste. Aí aquela carta ia via correio, e aí quando o carteiro recebia a carta lá no Nordeste, ele ia levar aquela carta à residência do meu parente. Aí ele chegava lá, aí como é que era o tratamento? Que hoje até no interior, em muitos lugares do Brasil, nos interiores, existem isso ainda. O carteiro chega, aí o que a pessoa faz? Poxa, entra aí, quer tomar uma água? Senta aí, toma um café. Aí o carteiro senta lá, e aí a pessoa pega aquela carta que está esperando há um bom tempo, começa a ler. E aí nisso o carteiro, ele assume aquele papel de meio que psicólogo daquela pessoa. Por exemplo, uma carta. Poxa, a sua mãe está doente, nossa mãe está doente, mandando uma carta para minha irmã. Nossa mãe está doente, está internada, está tal. Eu acredito que ela venha melhorar, mas isso. Aí a pessoa lê na carta começa a ficar triste, né? Caramba, poxa, minha mãe está doente. Aí o carteiro vai e se mete. Cara, olha só, ele está doente, mas esse problema é um problema que certamente você vai ultrapassar, você vai superar, sua mãe vai melhorar. E o carteiro começa a dar aquela de quê? De psicólogo, aquela de cupido, perdão. Como assim? Manda uma carta para minha namorada. Aí, poxa, manda uma carta para minha namorada dizendo que eu a amo. Aí ela lê, fica toda feliz. Aí o carteiro começa a se meter. Caramba, realmente, seu marido te ama muito. Ele lá no Rio de Janeiro, ele deve ficar sentindo uma falta sua muito grande. Então ele vinha alimentando aquela coisa. Isso era realmente o papel do carteiro. Ele era bombeiro, ele era médico, ele era cupido, ele dava vários conselhos, era psicólogo. E aí, neste momento, isso já não acontece mais. Justamente por quê? Porque esses novos meios de comunicação que vieram surgindo fez com que a carta escrita à mão ela perdesse esse valor. E, consequentemente, com essa extinção da importância da carta escrita à mão, quem é que perdeu com isso tudo? Foi o próprio carteiro. E aí é exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Para o autor, a inocência e a importância da imagem do carteiro, elas se extinguiram, juntamente com o fim da carta escrita à mão. Isso é uma afirmação que está correta. David, mas eu queria que você me ajudasse a entender o seguinte, eu até compreendo da maneira que você está explicando, mas se eu tivesse que voltar ao texto, em que parte do texto que eu conseguiria encontrar essas explicações que você acabou de dar? Aí vamos lá, para todos os gostos. Vamos lá. Para quem entendeu pela lógica, beleza. A resposta da questão é a letra C de casa. Agora, para você entender o 2, que é aquela afirmação número 2. Olha onde é que está isso daqui. Pode procurar aí, em qual parágrafo que está. Quem mais perdeu com a morte da carta não foi a amizade, meus caros. Não foi o amor nem a profundidade. O grande órfão do declínio postal foi o carteiro. Esse distinto profissional que, em sua época áurea,
O que é essa época áurea? Era o auge, né? No seu auge, cadê? Na sua época áurea. Era um pouco de enfermeiro, bombeiro, cupido, trazendo em sua bolsa verde a preciosa literatura cotidiana. Ou seja, quem mais perdeu com a extinção da carta foi o próprio carteiro. Isso aqui está sendo afirmado nesse texto. Deixa eu ver qual é o parágrafo. É o terceiro parágrafo. Vocês podem olhar aí. Beleza, rapaziada? Havia uma ingenuidade na figura do carteiro. Algo que pertencia essencialmente ao século XX, que não cabe no século XXI. Hoje a gente não tem mais essa imagem ingênua que existia no século XX. Um homem a pé ou de bicicleta que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Beleza? Aqui você tira a afirmação 2 que está correta. Vamos ver o que mais eu separei aqui para os meus amigos. Vamos lá. 3. Para entender o 3. Olha lá. Para entender o 3 que está... Deixa eu ver qual é o parágrafo. Segundo parágrafo. Olha aqui. Claro que ainda nos chegam envelopes por baixo da porta, mas não passam de tristes arremedos das gloriosas folhas de papel, que outrora relataram o descobrimento de continentes. Em outros momentos, a carta ela tinha uma importância enorme. Por meio de cartas, se descobriram continentes, isso alimentava amores impossíveis, aproximaram amigos distantes, ringues nos quais se travavam as mais apaixonadas pelejas intelectuais. David, posso te fazer uma pergunta? Pode. Então quer dizer que a afirmação de que gloriosas folhas de papel tem a intenção de enaltecê-la está explícito aqui no segundo parágrafo. Exatamente isso. Está aqui para vocês. Claro que ainda chegam envelopes. Vocês recebem envelopes por baixo da porta? Claro que sim. Mas não passam de tristes arremedos. O que é arremedos? Galera, certamente, no primeiro momento, se eu te perguntar o que significa arremedos, muita gente não irá saber responder. Mas eu garanto que todos que têm mais ou menos aí 30, 35 anos, quando nós éramos bem mais jovens, sei lá, com 10, 8 anos, esse tipo de frase era muito usado pelos pais. Por exemplo, a gente estava brincando, aí seu pai ia lá e brigava com você. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Aí seu pai virava as costas, aí você chegava para o seu irmão e falava, você não pode fazer isso e tal. Aí seu pai via, o que seu pai falava? Para de ficar me arremedando. Para de me arremedar, pô. O que é arremedar? Arremedar é você copiar. Para de ficar me arremedando, pô. Mas só que é uma cópia mal feita, diríamos assim. Por quê? Chegava lá, seu pai brigava, te dava um monte de esporro. Aí você ia copiar o seu pai explicando para o seu irmão. Aí você fazia o quê? Você imitava seu pai de uma forma ruim. Aí teu pai pegava aquilo e falava, para de ficar me arremedando. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer? Que é para você parar de ficar me copiando. É o que ele quer dizer. E aqui é exatamente o que a carta está afirmando. Que o texto está afirmando. Claro que ainda nos chegam envelopes por baixo da porta, mas não passam de tristes arremedos, ou seja, de tristes cópias das gloriosas folhas de papel. Ou seja, são cartas que chegam sem muito valor. Não passam de cópias de cartas de gloriosas folhas de papel que, em outros momentos, ou seja, em outrora, em outros tempos, relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores. Ou seja, aqui ele usa as gloriosas folhas de papel para poder enaltecer as cartas escritas à mão. Beleza, meus amigos? Só para confirmar que essa 3 aqui é uma 3 que está correta. E daqui que saiu a afirmação 3 como correta, né? Beleza? Vamos partir para a questão número 2? Vamos lá. Questão número 2. Uma questão típica de provas da Fundação Carlos Chagas. A frase que está redigida com correção e lógica está em... A frase que está redigida com correção e lógica, o que eles querem, galera? Frase redigida com correção e lógica. Eu te pergunto, qual é a necessidade
de você ler o texto para matar esse tipo de questão? Nenhuma. Nos meus módulos de gramática, eu explico aos alunos sempre: qualquer questão que a FCC faça afirmação e está redigida com correção e lógica, comecem procurando os erros gramaticais, porque provavelmente todos chegarão à resposta sem que haja a menor necessidade de trabalhar com a parte que seria mais difícil, que é a parte de coerência, que é a parte que está voltada para a análise do sentido. Encontrou esse enunciado? No enunciado apareceu lá a frase redigida com correção e lógica, com correção e coerência. Procure inicialmente os erros gramaticais. E por essa explicação, eu vou começar exatamente assim. Vem comigo aqui. Letra A. As cartas convencionais, que são transportadas fisicamente, enquanto os e-mails através da internet é transmitido. Opa! Independente disso daqui ter lógica ou não, eu sei que existe um erro de concordância. Quando eu falo os e-mails está errado. Eu teria que falar o quê? Os e-mails são. Então, a letra A, certamente, ela está fora. Letra B. Os provedores de acesso à internet que fica conectado. Não, ele não fica. Que ficam conectados 24 horas por dia. São responsáveis pelo envio de mensagem até o destinatário final. Essa daqui também tem erro de concordância, então essa daqui também está fora. Até que alguém pegue uma carta convencional, onde o carteiro, até que alguém pegue uma carta convencional, onde o carteiro. Só que eu não posso, por que eu não posso construir com onde? Quando eu uso a palavra onde, ela necessariamente deve ser usada para fazer indicação de quê? De lugar. Neste caso que está aqui, até que alguém pegue uma carta convencional, ele está usando esse onde para se referir à carta convencional. Só que o onde é uma palavra que necessariamente tem que ser usada para indicação de lugar. Ou seja, aqui existe um erro gramatical, ou seja, a letra C, ela também está fora. Reparem vocês que eu não li em nenhum momento o texto. Reparem vocês que só por erros gramaticais eu já eliminei 3 opções. Assim tem que fazer essa malandragem que vocês vão ter que ter na hora da prova. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas outras opções? Vamos lá. A letra A, a letra B e a letra C estão fora. Vamos dar uma olhadinha na letra D. A vantagem dos e-mails é a velocidade, pois o receptor recebe as mensagens imediatamente, enquanto no correio tradicional, o receptor, que é o sujeito, ele só as recebe dias depois. Ou seja, existe um outro erro de concordância que foi feito aqui. Esse as, ele está certinho, porque esse as se refere a quê? Às mensagens. Olha para lá. O receptor só recebe as mensagens dias depois. O que comete erro aqui, o que comete erro, é o fato de ele ter usado recebe no plural para concordar com o sujeito receptor que foi usado na terceira pessoa do singular. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Então, o nosso gabarito, não há a menor dúvida, será a letra E. Haja vista em todas as outras opções, nós encontrarmos erros gramaticais que foram fazendo com que elas se eliminassem. Beleza? Vamos partir para a próxima questão? Vamos lá, a próxima é a de número 3. Gente, vamos lá. Essa questão é uma que certamente traz muita dificuldade a quem presta concurso. Quando a gente olha assim, considerando o contexto, o significado das palavras abaixo está incorreto em... O que ele está afirmando aqui? O que ele está fazendo o aluno imaginar? Que tem que saber o quê? O significado de palavras. É isso que você tem que saber. Só que, certamente, o aluno cria um bloqueio para essa questão que não tem que criar. Quando a gente encontra uma questão de significado de palavras, cabe a gente imaginar o seguinte. Será que o examinador quer que eu seja um dicionário ambulante? Não. Ninguém tem a obrigação de saber o que significa a palavra A ou a palavra B. Se você me perguntar, David, o que significa X, eu não sou obrigado a saber, eu não sou dicionário.
Agora, se você me perguntar o que significa a palavra X neste contexto, aí ele me deu um contexto, aí eu sou capaz de fazer alguma interpretação. Só que algumas afirmações que são feitas aqui, algumas palavras, certamente são do cotidiano. Então, o que o aluno poderia fazer? Eliminar aquelas opções em que não houvesse esse tipo de dúvida. Por exemplo, o cara chega aqui e coloca, ó, está correto, incorreto que se afirma em, incorreto. Uma coisa áurea, uma época áurea. Uma coisa áurea é uma coisa valiosa, é uma coisa primorosa? Sim ou não? Sim. Uma época áurea, uma atitude áurea, áurea significa isso, é uma coisa primorosa. Eu tenho certeza de que a letra B de bola, você conhece o significado. O que você fez automaticamente? Você foi lá e eliminou a letra B. Uma que eu tenho certeza de que muitos conhecem, sem a menor dúvida, de que todos conhecem, sem a menor dúvida, é a letra E. Outrora. Quando a gente usa em outrora, o que significa outrora? Outrora é o quê? Em outro momento, em outros tempos. Então, outrora significa em tempos passados? Sim ou não? Sim. Por isso, eu já tenho certeza de que a letra E, ela está fora. Agora, David, eu não sei o que significa quimera. Tudo bem. Então, a letra D, eu vou ter que trabalhar. David, eu não sei o que significa pelejas. Tudo bem. Eu vou ter que trabalhar. Agora, o arremedos. Num primeiro momento, você poderia dizer, pô, David, eu não sei o que significa. Mas há pouco eu dei um exemplo, para de ficar me arremedando, que muita gente, certamente, que muitos de vocês se lembraram dessa fala que alguém certamente já direcionou a você. Para de ficar me arremedando, que significa o quê? Cópia. Exatamente, que são cópias e automaticamente a letra C, ela está fora. E com certeza, David, eu ficaria em dúvida em duas opções. E quais são as duas opções que eu teria dúvida? A letra A e a letra D de dado. Pronto. Mas, antes de nós voltarmos ao texto, a gente fez o quê? A gente eliminou 3 opções. Isso vai acontecer e muito. É só raciocinar um pouco, que certamente vocês irão conhecer o significado de muitas palavras. E agora que nós vamos voltar ao texto, eu pergunto, você precisa ler o texto inteiro para poder fazer essa questão? Não. Você precisa pegar passagens do texto. E cabe a você, aluno, ir diretamente ao ponto, para que não haja necessidade de ler, de reler, de sublinhar partes mais importantes. Não. Vai direto ao ponto. E é isso que a gente vai fazer. Encontrou essas questões de significado de palavras. Tenham certeza de que vocês vão matar. Tirem esse bloqueio de que isso é uma questão difícil. Porque quando a gente se bloqueia, a gente acaba acreditando que realmente é difícil. E não é. A gente vai conhecer ali 2 ou 3 significados sem nenhum problema. Ah, sobraram 2 opções. Vou ter que voltar ao texto. Então sim, você vai lá e volta. Agora vamos voltar ao texto? Vamos lá. Eu fiquei em dúvida em 2 opções, que seria a letra A e a letra D de dado. Mas vamos analisar a frase por um todo. Vamos analisar todas as opções para a gente ver se realmente acertaríamos. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. O cara coloca aqui, claro que ainda nos chegam envelopes por baixo da porta, mas não passam de tristes arremedos das gloriosas folhas de papel que em outro momento, ou seja, em outro momento essas gloriosas folhas de papel relataram descobrimentos de continentes. Hoje são feitos arremedos dessas gloriosas folhas de papel. É uma cópia ou não é uma cópia? É óbvio que sim. Por esse motivo, eu eliminaria a letra C. Para quem começou do zero, não sabia o significado de palavra, teve que voltar ao texto. Você voltou ao trecho do texto que a opção pediu, e não foi ler o texto por um todo. Letra próxima, não, das gloriosas folhas de papel que outrora, aí certamente quando fala em outrora, é um outro momento, é em tempo passado, isso daqui elimina a letra C. E nós pegaremos aqui as pelejas.
Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma interpretada em algumas frases, algumas orações anteriormente expressas a essa expressão aqui. Vamos lá. Da gloriosa folha de papel, que outrora relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram amigos distantes. Olha a importância que a carta escrita à mão ela tinha antigamente. Descobrimento de continentes. Essas cartas escritas à mão alimentaram amores impossíveis. Coisas impossíveis alimentaram amores impossíveis. Aproximaram amigos distantes. Ringues, nos quais travaram-se as mais apaixonadas pelejas intelectuais. Quando ele fala de ringues, o que te lembra o ringue? Ringue é um lugar onde existe uma batalha. Certo ou errado? Uma batalha em que existe a pessoa que ataca, a pessoa que defende. Então repare quando você volta ao texto, como é que isso daqui fica fácil de ser entendido. Relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram amigos distantes, ringues, a dica está aqui, nas quais travaram-se as mais apaixonadas pelejas intelectuais. Ou seja, as mais apaixonadas batalhas. E na batalha você tem o quê? Quem ataca, quem defende, você tem a briga. E é exatamente o que ele diz na letra A. Pelejas são as defesas. Travaram-se as mais apaixonadas, ó, pelejas. Então o que a gente tem aqui? Ó? Se fosse aqui combates apaixonados, brigas apaixonadas, defesas apaixonadas, tá certo. Por esse motivo, a resposta certa só pode ser, para quem ficou em dúvida entre a letra A e a letra D, a resposta certa só pode ser a letra D de dado. Embora, David, eu não saiba o significado da palavra quimera, mas eu tenho certeza de que quando eu voltei ao texto, ringue, travaram-se apaixonadas pelejas intelectuais. Se é um ringue, teve batalha. E elas se travaram. Ou seja, travaram-se as mais apaixonadas, ou seja, as mais apaixonadas pelejas. Defesas apaixonadas. Combate em geral. Por esse motivo a letra A está fora. Vamos dar uma olhadinha no outro pedaço do texto. Vamos lá. Aí ele jogou aqui a áurea e jogou aqui a outrora. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, a áurea e a quimera, né? Teríamos assim. Só que a áurea já foi, né? O grande órfão do declínio postal foi o carteiro. Esse distinto profissional que em sua época áurea, ou seja, sua época primorosa, era um pouco de enfermeiro, bombeiro, beleza. Por eliminação, eu chegaria à resposta que é a letra D de dado. Agora, o que é quimera? O que significa quimera? Quimera é uma coisa que vem da imaginação. Se você não sabe, se anotar, você pode anotar. Quimera, coisa que vem da imaginação. Coloca aí. Agora, você pode perguntar, David, mas se eu não sei o que significa quimera, eu não sou capaz de acertar essa questão. Claro que é, porque você vai fazendo por eliminação. Gente, certamente, de 2 a 3 opções, todos eliminariam sem que houvesse necessidade de ter o texto. Ah, mas eu não tenho confiança, David, eu vou preferir voltar ao texto. Isso é falta de prática. Se toda prova que você começar a fazer, procura trabalhar com essa linha de raciocínio. Primeiro vai a pergunta, primeiro lê as opções e quando houver necessidade volta ao texto. Sem dúvida, fazendo 3, 4, 5, 6 provas, todos os alunos serão capazes de matar as questões de interpretação de forma objetiva, que é o que tem que ser feito. Esse tipo de questão que sugere ao aluno conhecimento do significado de palavras, o texto é nada mais, nada menos do que um pretexto. É para que o aluno imagine que aquilo é uma questão de interpretação. Faz dessa forma que certamente vocês vão acertar. Beleza, galera? E assim fechamos mais uma questão. Tranquilos?